eu nunca imaginei, depois de ter um pai e uma mãe que infelizmente faleceram, que nos deram uma condição de vida, com os melhores colégios primários, ginásios e científicos, colégio Cardioleme primário, ginásio foi o Cardioleme também, e ginásio e científico, colégios que realmente nos deram condição de ter diálogo praticamente com as pessoas e educação e princípios, né? Mas meu pai também era um homem, que infelizmente Deus o levou, como a minha mãe. Nos proporcionou tudo de bom na vida. E principalmente, o meu pai convivia com os nomes consagrados daquela época, Donga, Pixinguinha, Honório Guarda, João da Baiana, essa turma, e ele nos levava para casa dessa turma. E eram pessoas que viviam numa descontração, sempre fazendo festa em suas residências. Isso me proporcionou uma participação assim que me incentivou muito a minha vida. E dentro da minha vida eu me adaptei a esse sistema com meus irmãos, que infelizmente faleceram, mas eu fiquei e criei o bloco carnavalesco Cacique de Ramos. E como foi essa nome, criação? O Birajara, assim? O Biraci e o Birani. Como é que foi essa criação, assim? Quando vocês tiveram isso? Vamos criar um bloco. Como é que foi isso, assim? Foi pelas atividades que eu ia na casa desses grandes nomes talentosos, entendeu? E eu me empolguei com samba de uma forma que eu digo, eu vou criar um grupo de samba e um blocozinho para poder eu dar continuidade. Mas eu não imaginava que dentro daquilo que eu via na casa desses homens, eu ia levar para mostrar ao público o que eu via na casa desses grandes nomes talentosos. Eu comecei a fazer nos clubes pequenos, as rodas de samba, levando pessoas que tinham sensibilidade musical para compor. Eu fui vendo onde eu chegava, eu chamava os garotos novos, entendeu? Que não tinha assim uma oportunidade, e levava para o cacique. Você lembra dos primeiros assim, e simplesmente isso se tornou uma continuação do que eu via na casa desses grandes nomes talentosos. E simplesmente a coisa foi crescendo. Eu aí, através desse bloco, eu fazia durante o ano todo as rodas de samba, como eu via na casa desses grandes nomes, que fui eu que comecei com isso, uma desta parte, eu tenho orgulho de dizer. Pelo incentivo que eu tive de ver na casa deles, eu comecei a fazer isso, numas rodas de samba que eu criava nos clubes. Até criar o Cacique, que se tornou um bloco notório, e do bloco eu continuei fazendo esses encontros, como eu via na casa desses grandes nomes. E simplesmente a coisa se tornou tão notória que está aí o Cacique de Ramos, que se tornou o bloco mais tradicional. Modesta parte, eu tenho orgulho de dizer isso sobre a minha direção, que se tornou um dos maiores movimentos culturais de todas as épocas, de onde saíram os maiores nomes de todas as épocas da música popular brasileira. Eu fui o primeiro a ser agraciado com o grupo Fundo de Quintal. Se tornou o grupo mais premiado no Prêmio da Música, da onde saiu o Fundo de Quintal, depois veio Zeca, Jorge Aragão, Emílio Santiago, Neguinho da Beija-Flor, João Nogueira, mas é tantos que eu ficar falando aqui, é mais de 40. Eu queria até perguntar para o senhor sobre isso. O senhor disse que quando montou o bloco, aí via um garoto talentoso, compositor e trazia, né? E essa é uma prática, assim, que é importante até hoje, né? Exatamente. Quer dizer, você vê esses novos talentos e procurar trazer, exatamente, né? O senhor lembra de uns primeiros, assim, de um primeiro, de repente, que o senhor viu e falou, esse aqui é diferenciado, vem para cá. O senhor lembra de alguns nomes assim? Não, são tantos, que eu modesta parte, eu acho que ninguém tem essa história, são tantos como eu falei. Eu cito alguns, eu peço desculpa de não falar todos, senão eu vou ficar aqui um tempão falando. São mais de 40. Sim, sim. Jovelina Pérola Negra. Como é que o senhor conheceu a Jovelina, assim? Como é que foi esse primeiro encontro? Eu via, ela começou, porque o Cacique foi um movimento, entendeu? Que eu comecei a divulgar através da imprensa. Eu agradeço muito a imprensa de ter me dado apoio, porque ninguém fazia isso. O que eu via na casa desses grandes nomes, eu levei e comecei a criar talentos novos no samba. Foi assim, foi Jovelina, Zeca, Jorge Aragão, Emílio Santiago, Neguinho da Beija-Flor, João Nogueira,
Luiz Carlos da Vila, e assim peço desculpa que se eu ficar falando aqui, eu vou ter que falar até amanhã de manhã. Vamos falar um pouco da Beth Carvalho chegando no Cacique, assim, como é que foi a chegada dela ali, como é que foi esse período? Era bossa nova. Sim. E inclusive jogadores de futebol também conviviam dentro do Cacique. Aí o Alci Capita, que era do Vasco da Gama, convivia dentro do Cacique. E ele era amigo dela. E ela era da Bossa Nova. Então, ela ficou tão deslumbrada quando o Alci falava que tinha o Cacique, que ela cantava bem demais. E ela então falou assim, pô, me leva lá que eu quero ver. Eu adoro o samba autêntico, samba de raiz. Ela foi com ele lá. Ele me ligou e falou, pô, presidente, que eu sempre fui chamado de presidente. Nem de bira, presidente. Aí eu posso levar. Pô, lógico, você faz parte da casa. Aí Carlos Alberto Torres, essa turma toda. Alci, Júnior também, Renê, do Marco Flamengo. Antônio, tudo isso vivia dentro do Cacique. Ali foi uma casa de nomes que virou um reduto ali mesmo. Exatamente. Sim. Entendeu? Aí quando ela chegou lá, que ela viu aquela sensibilidade musical cantando sambas, como era antigamente, outrora, né? Sim. E ela ficou deslumbrada. Sabe o que aconteceu? A Beth deixou a Bossa Nova, se tornou frequentadora do Cacique, se tornou madrinha do Cacique de Ramos. Caramba. Dentre elas, tantas outras que eu fico até com receio de falar, porque são milhares. É muita gente mesmo. Sim. Como é que surgiu o convite dela para vocês fazerem a base ali do disco dela? Não, ela ficou deslumbrada. Ela quis levar aquele som. Ela falou assim, meu Deus do céu, eu quero dar continuidade. Será que vocês, o fundo de quintal, que já existiu o fundo de quintal, o fundo de quintal, será que faz parte do meu disco? Eu digo, à tua disposição. Eu sempre fui o mais velho, né? Estou com 84 agora, né? Aí eu falei, não tem problema não, Beth. É só marcar o dia. Foi uma abertura importantíssima pra gente, que Deus a tenha em bom lugar. Porque ela foi muito importante. Aí se tornou madrinha do Cacique e foi o primeiro grupo que ela realmente apadrinhou. E você tem grupo de pagode, você canta e sonha em conquistar um espaço no meio da música, então se liga só nessa oportunidade. Se você tem grupo, você quer fazer um audiovisual bacana, quer aprender o que a gente faz no canal do Leandro Brito, que ajudou a impulsionar tantos trabalhos, a gente tem um curso aberto, o link tá na descrição, Comunidade Fora da Média. Se inscreva lá pra gente poder passar pra você as dicas ali do YouTube. Se você quiser pegar os segredos, o link tá na descrição. Corra e aprenda através da Comunidade Fora da Média.